Salve, salve, família vascaína. Estamos chegando com o nosso conteúdo diário de Vasco aqui no canal. Ela também chegou. Sexta-feira e vamos falar bastante do clássico contra o Fluminense que acontece nesta segunda-feira. Temos um desfalque importante, mas também temos um retorno muito valioso para o técnico Fernando Diniz. Ontem tivemos o fim de mais uma rodada do Brasileirão. Vamos dar aquela arredondada na tabela. As chances do Vasco de Libertadores aumentaram, estão deixando a gente sonhar, família. Então já deixa o seu likezão, vamos meter o dedo no like nessa edição, tá? Me ajuda nessa aí, se inscreve no canal para não perder o nosso conteúdo. Vamos falar de Vasco. Sextou! Ui, que delícia! Que isso! Olha só, Justiça autoriza empréstimo de 80 milhões da Crefisa ao Vasco. Faltava só autorização judicial, então agora tá tudo certo. O Vasco vai receber os 80 milhões e deu 10% das ações da Vasco SAF como garantia. Segundo o Vasco, informando a própria Justiça, os valores são para custos recorrentes, né? Salário de jogador, pagamento de fornecedor, enfim, coisas para o Vasco se manter em dia, tá? Muita gente dizendo que isso aqui pode ser o começo, tá? Da entrada da Leila Pereira no Vasco, da Crefisa no Vasco. Por enquanto, apenas especulações, o que temos de concreto é um empréstimo que deve cair na conta do Vasco ou até já caiu na conta do Vascão. Campeonato Brasil. 3 jogos fecharam a rodada 28 do Campeonato Brasileiro. Agora faltam só 10 jogos, hein? O Grêmio venceu o São Paulo 2-0 na Arena do Grêmio. No Maracanã, no finalzinho, cara, que sorte, hein? O Fluminense bateu o Juventude 1-0. E num jogo interessante no Barradão, foi o que eu assisti ontem, o Vitória venceu o Bahia por 2-1. Vou colocar a tabela de classificação na tela, tá aí, o Vasco segue então na 9ª colocação, né? A gente dormiu nessa posição, não tinha como ninguém nos ultrapassar, eu até fiquei com algum receio, mas não tinha como. O Vasco então tá na 9ª posição com 36 pontos em 28 partidas. A distância do Vasco pro G8 é de 2 pontos. Lembrando que para ter G8, Palmeiras ou Flamengo tem que vencer a Libertadores, tá? E o Vasco não sendo campeão da Copa do Brasil, quem tem que ganhar a Copa do Brasil é Cruzeiro ou Fluminense. Aí abre uma vaga a mais, daria G8. Então o Vasco estaria a 2 pontos da zona de classificação para pré-Libertadores. Vamos que vamos! Vamos que vamos! O G4 hoje com Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Mirassol. E o Z4 com Vitória, Fortaleza, Juventude e Sport. Lembrando que o Vasco joga na segunda-feira, 7h30 da noite, contra o Fluminense, no Maracanã. Vamos atualizar então as chances do Vasco para as competições internacionais. Para a Sul-Americana, 64% de chance, bem consolidado. E para a Libertadores aumentou. Quem lembra ontem? Era 7%. Está em 8% agora. Ah, Mineiro, mas aumentou 1%. De 1 em 1%, daqui a pouco nós estamos com uns 15% e aí tudo pode acontecer, meu amigo. E sempre lembrando, esse cálculo aqui, ele conta apenas com G6, tá? E lembrando que pode ser G8. Então, cara, enquanto tem bambu, tem flecha, vamos acreditar nessa vaga. Eu resolvi sonhar. E você? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Pois é, meus amigos, para o jogo dessa segunda contra o Fluminense, aqui ó, ingressos do setor norte, onde fica a torcida do Vasco, esgotados. Agora quem quiser ir tem que comprar na mista ali, né, dos lados, junto com a torcida do Fluminense. Eu vi ontem também, já tinha mais de 30 mil ingressos vendidos, então teremos um bom público no Maracanã, apesar do jogo ser uma segunda-feira, é brincadeira, né? Um clássico desse segunda-feira, CBF. Que vocês me inventam as coisas que não dá, viu? O técnico Fernando Diniz não contará com o Hugo Moura, que foi expulso na partida contra o Fortaleza. Na minha opinião, bem expulso. Vi muitos torcedores falando que o Vasco foi roubado. Não concordo. Acho que o Hugo Moura não pode dar esse mole de entrar de sola na panturrilha do jogador. Pô. Fica complicado. Mas em compensação, então, o Hugo Moura, né?
cumpre suspensão automática contra o Fluminense. Em compensação, o Paulo Henrique está de volta. O Paulo Henrique teve aquela questão que estava na seleção brasileira, jogou na terça-feira e o Vasco jogava na quarta. E o jogo na terça-feira simplesmente foi no Japão, né? Só do outro lado do mundo. Então era uma loucura. Desde o começo eu falei aqui que eu achava difícil isso dar certo. Acabou não dando, mas que bom que o Paulo Henrique então chega descansado para o jogo dessa segunda-feira. E é um baita reforço, né? Um reforço de seleção brasileira. Pô, o Tietchan até não fez um jogo ruim contra o Fortaleza, mas não é a mesma coisa, né, galera? Não é nem de longe a mesma coisa. Vamos aqui pro campinho, então. Ó. Hugo Moura sai do time, vai ficar aqui de fora. Em compensação, o PH volta a ficar à disposição. Com isso, o Puma Rodrigues deve ir para o banco de reservas e o Paulo Henrique entra aqui na lateral. Cara, eu não vejo outro jogador entrando aqui na vaga do Hugo Moura que não Tietchan, sinceramente. Não acredito nem em Thiago Mendes, nem Cocão, nem Paulinho. Com toda a sinceridade do mundo, tá? Você acredita? Vai fazer alguma coisa diferente disso aqui? Eu acho que não. A escalação para o clássico: Léo Jardim no gol, a defesa com Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton, o meio campo com Cauã Barros, Tietchan e Felipe Coutinho, na frente Nuno Moreira, Andrés Gomes e Ryan. É um time leve, é um time rápido, é um time que fez uma boa partida contra o Fortaleza. Acredito eu que o Diniz fará apenas essa alteração. Volta o Paulo Henrique para o time e o Puma vai para o banco. E o Tietchan assume a vaga do suspenso Hugo Moura na partida contra o Fluminense. Deixa a sua opinião nos comentários sobre essa escalação, se você concorda ou se faria alguma coisa diferente. Você quiser mais conteúdo de Vasco, é só clicar no card que está passando ali em cima, ó, e conferir a nossa última edição. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. Dale Vasco! Tamo junto, uma ótima sexta-feira pra você. E até lá. Tamo junto, hein, família? Tamo junto!